Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar a tabela periódica, né, dos elementos químicos. Nós estudamos que os elementos químicos são os átomos que apresentam o mesmo número atômico, certo? Então, aqui. E assim, hoje nós temos conhecidos 118 elementos químicos que formam a tabela periódica. 94 deles são encontrados na natureza e os outros foram produzidos artificialmente em laboratório. Cada elemento tem um nome, certo? Aqui, ó, ferro, na tabela, né? Tem um quadradinho desse. Cada quadradinho vai ter o nome do elemento, o símbolo do elemento, o número atômico, que é o número de prótons. Aqui o ferro tem 26. A distribuição eletrônica, está aqui, ó, por camadas, né? Primeira camada 2, segunda 8, terceira 14, quarta 2, deste elemento. Aqui a massa atômica do elemento. Os nomes e símbolos são em latim. Então, por exemplo, ferro é Fe porque é ferro em latim. Se fosse prata, a prata em latim é argento. Então, o símbolo não seria PR, e sim seria AG. AG. Ouro. Ouro em latim é aurum. Então, seria AU. Quem é representado pela letra O é o oxigênio, que em latim é oxigênio. Certo? Então, é o latim que vai determinar esses símbolos dos elementos químicos. Está aí, a tabela periódica. Ó. A atual tabela periódica, com 118, observe aqui, ó, 118 elementos químicos. Mas essa não foi a tabela, né? Atual não foi a primeira, existiram outras tabelas. Por exemplo, em 1829, Dobereinen, ele criou a tabela por tríade. Ele organizava os elementos de 3 em 3, né? Uma tabela bem simples, que logo, né, veio ser substituída. Também, em 1863, Champ-Courtois ele dispôs os elementos com um parafuso telúrico. Eles iam descendo assim diagonal, organização, né, por número atômico, por características e tudo mais, por massa atômica, né, mas também não durou muito tempo. Em 1864, Newlands quis organizar a lei das oitavas, como a escala musical, né? Tem 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e voltaria para dó, a oitava musical. E ele organizava, né, 7 elementos em cada oitava, né? E a tabela atual, quem criou foi em 1869, Mendeleev. Observe que não é o modelo igual ao atual, né? Teve alguns ajustes. Mas ele organizou em ordem crescente de número atômico, né? Ou seja, número de prótons, organizou por períodos e famílias, que nós vamos ver agora como foi dividido isso, né? Aí, Henry Moseley organizou a ideia de Mendeleev na tabela, por períodos e famílias, que nós vamos ver agora, certo? Então, aí nós temos o seguinte, os períodos são as linhas horizontais, são 7 linhas orientais, representando as camadas eletrônicas, são 7 camadas, então são 7 períodos. As famílias ou grupos são as linhas ou colunas verticais, que vão representar a camada de valência, em alguns casos, certo? E a cor, né, dos quadradinhos vão representar as características e classes dos elementos. Metais, semimetais, não metais, gases nobres e hidrogênio, de acordo com as características. Os metais são bons condutores de eletricidade, calor, os semimetais é intermediário, os não metais não são bons condutores, são isolantes de calor e eletricidade, os gases nobres não se misturam com outros elementos, e o hidrogênio tem características só dele, certo? É uma exceção. Então, tá aí. Essa é a tabela atual que nós temos. Você pode ter algumas tabelas com cores diferentes, certo? Depende do autor. Mas, basicamente, é isso aqui. Na primeira coluna, no primeiro período, né? Só cabe... Aqui, ó, períodos, tá vendo? Primeiro período aqui, ó, só cabe 2, porque, segundo Niels Bohr, na primeira camada eletrônica só cabe 2 elétrons. Então, tem aqui o número 1 e cá o número 2. Hidrogênio e elétron. Ó, tá vendo? Número 1, número 2. Aí tem 7 camadas de acordo com a quantidade de camadas eletrônicas que um átomo tem. Observe que, quando chega em 57,71, tirou esse pedaço para encaixar cá embaixo. Ó. E esse aqui de 89 a 103 também. São lantanídeos e actinídeos. Para não desorganizar a tabela, né? Eles tiveram essa sacada de tirar esse pedacinho e colocar aqui embaixo. Certo?
As famílias ou colunas são 18, ó, são essas aqui, ó. Família 1, família 2, aí tem os elementos de transição, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 18, né? Essas famílias representam o número de elétrons na última camada. Então, todos que estão na família 1 têm um elétron na última camada. Todos que estão na família 2 têm 2 elétrons. Esses do período de elemento de transição não contam, não segue essa regra. Aqui tem 3, aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, certo? Elétrons na última camada. Aqui a classificação dos elementos pelas cores, né? Aqui todos esses são metais, mas como são metais diferentes, aqui nós temos metais alcalinos terrosos, semimetais, né? Cores diferentes nesta tabela. Mas geralmente daqui para cá tudo é metal, o hidrogênio está aqui em cima, os gases nobres é a coluna 18 e os não metais é essa parte aqui, certo? Então, é isso, né? No mais, fique em casa e sejam